Paz seja convosco. Glorificado seja o nosso Deus, porque Ele nos dá mais um dia de vida e o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia tem sido constante na nossa vida. Senhor, nós te agradecemos pelas tuas obras e por tudo que o teu Espírito Santo está fazendo na nossa vida, no nosso caráter, nas nossas emoções, nas nossas atitudes. Por isso, Deus, não desiste de nós. Continua, Senhor, operando a tua boa obra na nossa vida. E para meditarmos, vamos ler Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Essa palavra é um desabafo, é uma oração de Davi. Ele já era rei e é o exemplo que nos mostra de como vencermos em meio às lutas e às perseguições, pois Davi sofreu muito desses problemas na vida dele. Mas Deus estava sempre com Davi para lhe dar vitória. Tudo que Davi fazia, ele prosperava, e em várias passagens diz que o Senhor era com Davi, o Senhor era com ele. O diabo, o inimigo das nossas almas, muitas vezes ele tenta nos abater. Ele tenta fazer com que a gente desista, coloca pensamentos de derrota diante das situações difíceis, como que se Deus não estivesse ouvindo a nossa oração, ou que o problema ou a montanha é intransponível, que nós não vamos superar. Mas Deus sempre tem a vitória e quer que a gente ande de cabeça erguida. Por que Davi escreveu esse salmo? O que Deus era para Davi? Neste salmo ele expressa a confiança total no Senhor. Esse momento em que ele escreve isso, falando dos inimigos, falando que as pessoas estavam zombando dele, que Deus não seria com ele, foi num momento crucial, muito difícil na vida de Davi, quando seu próprio filho, Absalão, queria tomar o seu trono e Davi, para não matá-lo, fugiu. Davi, diante de toda essa situação dolorosa, ele olha para cima e declara o que Deus é para ele. No versículo que nós lemos, ele fala sinceramente, ele diz com toda a sua força, no versículo 3, que Deus é para ele o escudo protetor, é a glória e é o que exalta a cabeça dele. Em que sentido ele fala isso? Davi já tinha tido muitas outras experiências com o Senhor, porque ele, bem jovem, bem moço, ele pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé. Ele sabia tocar harpa, ele tocava, cantava, falava com Deus, e por isso Deus o escolheu dentre os seus irmãos. E os seus irmãos eram o quê? Eram soldados, faziam parte do exército do rei Saul, e pela aparência, pelo cargo que ocupavam, tinha tudo para ser o quê? Nomeado como rei. Mas não, Deus escolheu Davi, porque Davi tinha um coração quebrantado, um coração voltado para o Senhor. E o Espírito Santo fala ao nosso coração o que Davi era para Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era servo, ele era humilde,
ele era submisso e, acima de tudo, ele era ensinável. Nas situações que Davi passava, ele entendia, ele buscava o porquê da situação. Davi pecou, sim, com certeza, e muito, mas todas as vezes o Espírito de Deus fazia com que ele entendesse que ele havia pecado e que ele tinha que se corrigir. E as orações, o arrependimento de Davi era totalmente sincero. Porque quando nós temos algo guardado no nosso coração, quando nós não deixamos Deus nos tratar, o jugo desse pecado é um fardo, ele faz com que a gente ande encurvado, olhando para baixo. Mas Deus não nos chamou para andar assim. Seja qualquer que seja a situação que está nos afligindo, se alguém nos feriu ou se nós fizemos algo errado, que nós possamos ter um entendimento prático da palavra de Deus, porque não adianta só ler, é preciso entender e colocar em prática os ensinamentos. Entender que Deus ama, que Deus perdoa, que Deus é com aquele que se submete, que se humilha na presença dele. Deus quer ver em nós um coração como o de Davi, que apesar dos erros não desiste, que apesar das aflições, apesar das afrontas, ora ao Senhor, se humilha na presença dele, levanta a cabeça e segue para cumprir o propósito aqui na terra. O Senhor, ele é justo. Deus atende a oração daquele que se arrepende. Salmo 139, 23 diz, fala a respeito disso, que o Senhor, ele é na vida daquele que realmente teme. Deus é com aquele que verdadeiramente se arrepende. Que não venhamos ter um coração endurecido, mas que possamos, em toda e qualquer situação, verdadeiramente crer que o Senhor tem um controle, que Ele não nos abandona e que apesar dos nossos erros, Ele estende a mão, porque Ele é um Pai que quer sempre nos ver crescer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É por isso que nós vamos orar nesta manhã, para que Deus te dê força, que Deus te dê fortaleza, seja qual for a situação que você esteja enfrentando. Deus, Ele vai te dar a chave da vitória. Pai, em nome de Jesus, assim como teu servo Davi, um homem sujeito às mesmas paixões, um homem sujeito, Senhor, a seguir a sua vontade própria, o Senhor moldou, lapidou, Davi foi quebrantado. Então nós, neste dia, nós declaramos que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso socorro. Nós declaramos verdadeiramente que nós esperamos e depositamos a nossa confiança na Tua graça, no Teu poder. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa pelas vezes que achamos que o Senhor está demorando a nos dar a bênção, ou também no momento, Senhor, nós pedimos perdão na situação que está doendo, no processo de tratamento, que muitas vezes achamos que o Senhor é injusto conosco. Pai, guarda-nos, livra-nos de todo mal e que possamos assumir verdadeiramente a postura de filhos, que o Senhor morreu. Nós temos, através da Tua vitória, da Tua ressurreição, o Teu poder sobre nós. O Teu Espírito Santo habita na nossa mente, no nosso coração. E por isso, Pai, pedimos que o Teu Espírito possa nos guiar, possa nos convencer, possa nos educar, possa nos corrigir, porque sabemos que o Senhor está conosco, nos montes, no lugar de vitória. Mas muito mais nós te enxergamos quando estamos no vale, quando estamos passando pelas lutas, porque nós ficamos quebrantados, nós nos humilhamos, nós recorremos a Ti. E é por isso que oramos neste dia, para que não venhamos depositar nossa confiança no homem
ou em situação, ou numa solução aparente. Que nós possamos depositar a nossa fé e a nossa confiança totalmente no Senhor, porque é de Ti, Pai, que vem o nosso sustento, o nosso socorro, o nosso crescimento e o nosso livramento. Toma de conta de nós, Espírito Santo, nós Te glorificamos porque cremos na obra que foi iniciada. Por isso, Senhor, visita essa família. Vai trazendo, Senhor, a cura. Nós repreendemos todo tipo de enfermidade. Nós oramos pelas pessoas que estão enfermas e que têm pedido orações específicas por seus parentes. Que toda depressão, todo câncer, todo problema emocional, toda obra, Senhor, toda seta maligna de enfermidade seja anulada no poder e na autoridade do nome de Jesus. Visita, Senhor, as famílias que estão desempregadas. Abre a porta de emprego, meu Deus. Tu és o Deus que é a porta na nossa vida. Direciona, Senhor, vai fazendo com que nós possamos, ó Deus, crer que o Senhor está no comando e no sustento e que mesmo na situação difícil, quando pensamos que perdemos o controle, o Senhor tem o controle de todas as coisas, porque o Senhor não nos desampara. Nós Te louvamos, Te agradecemos por tudo, por todas as bênçãos, e que essa pessoa que escuta essa palavra entenda que o Senhor é com ela. Receba neste dia o abraço, o amor de Jesus. Preencha sua alma com as coisas que vêm do alto. Sinta o toque, o poder do Espírito Santo na sua vida, te abraçando e te dizendo: eu estou contigo, não te desamparo. E a vitória é determinada na tua vida. No poder e na autoridade do nome de Jesus, levante a cabeça e olhe para o alto, porque de lá vem a tua salvação, o teu socorro e a tua vitória no nome de Jesus. Amém.